No Saber Direito desta semana, a professora Núbia de Paula traz um curso para atualizar o seu conhecimento sobre direito administrativo. Ela vai abordar a organização, os princípios, os atos e os poderes. Também vai falar sobre bens, responsabilidade, controle, agentes, improbidade e intervenção. Veja a aula 4. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Saber Direito da TV Justiça. É um prazer estar aqui com você. Eu me chamo Núbia de Paula, sou professora de Direito Administrativo para concursos públicos, também advogada e doutora em Direito. Nós veremos nessa aula temas muito importantes e atuais acerca do direito administrativo. Veremos licitações e contratos administrativos regidos pela Lei 14.133 de 2021. Também trataremos convênios e consórcios e trataremos ainda serviços públicos, a lei da Lei 8.987 de 95 e a Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. Seja então muito bem-vindo, vamos começar a nossa aula. Começando então pelo tema, que é licitações e contratos administrativos. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos é a Lei 14.133 de 2021. A Lei 14.133 de 2021 veio substituir a lei que vigorou durante muitos anos, que é a 8.666 de 93. A Lei 8.666 regulou a licitação e o processo e o contrato administrativo durante muito tempo. E aí veio a Lei 14.133 para trazer mudanças necessárias ao processo licitatório e contratos administrativos. Uma das primeiras observações que nós percebemos de mudança nessa lei foi acerca dos princípios. A lei antiga, que estava previsto os princípios no artigo 3º, ela foi incorporada na nova lei, no artigo 5º, trazendo princípios que são muito atuais e que eram necessários ao processo licitatório. Um deles é evitar o sobrepreço nas contratações mediante licitação e mais, valorizar o desenvolvimento tecnológico e sustentável. Além disso, a nova lei de licitação dá ênfase também à inserção social, principalmente de mulheres vítimas de violência e também aqueles que são egressos do sistema penitenciário, aqueles que ficaram encarcerados. Perceba que quando a nova lei de licitação traz essa forma de inserção de empresas que tenham esse favorecimento, esse caminho aberto, seja para mulheres vítimas de violência ou para egressos do sistema penitenciário, ela está promovendo o que é um dos princípios basilares da lei de licitação, que é o desenvolvimento nacional sustentável. O desenvolvimento nacional sustentável, ele continua sendo um dos pilares da licitação no Brasil. E é esse desenvolvimento nacional sustentável que estabelece, por exemplo, que havendo um empate entre uma empresa estrangeira e uma empresa brasileira, eu sempre vou prestigiar a empresa brasileira, uma vez que o objetivo da licitação, claro, é contratar a proposta mais vantajosa. Sem dúvida, mas também há um princípio que precisa ser prestigiado, que é o desenvolvimento nacional sustentável. Além do princípio do desenvolvimento nacional sustentável e da seleção da proposta mais vantajosa, nós temos também que o tratamento isonômico é um dos princípios que regem a licitação. A licitação, ela tem que oferecer as mesmas regras para todos os participantes, sem distinção de qualquer natureza. Só que essa distinção de qualquer natureza precisa ser avaliada, porque assim como o STF já disse que é possível a questão do fator de descrime positivo dentro de licitações e editais de concurso público, eu posso ter critérios diferentes se há um paradigma diferente dentro da licitação. Núbia, que paradigma seria esse? Um exemplo desse tratamento diferenciado se verifica no que nós chamamos de empate ficto ou presumido, que é verificado onde? Quando há duas empresas nacionais e uma delas é EPP ou ME.
A lei da EPP ou da ME considera que essas empresas terão um tratamento diferenciado em relação à empresa que não é EPP ou microempresa. Por quê? O percentual de microempresas e EPPs que temos no Brasil é muito maior do que grandes empresas. E eu preciso fomentar a economia. Então perceba que dentro disso, ainda que haja um tratamento mais benéfico para a ME e para a EPP, isso está respaldado em lei. E isso também vai propiciar que o princípio do desenvolvimento nacional sustentável ele seja atingido. Mas aí você está se perguntando, Núbia, para que serve uma licitação? A licitação é um processo administrativo pelo qual a administração pública vai se utilizar para realizar a contratação de obras, serviços, tarefas, atividades. E perceba que não é um querer da administração. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, estabelece que a licitação ela é obrigatória para a contratação, para a compra de bens, execução de obras, de serviços. E a própria lei que estabelece que a licitação é obrigatória, ela já começa dizendo, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Que hipóteses seriam essas em que a licitação estaria, então, não enquadrada como obrigatória? São os casos em que nós conhecemos como licitação ou a ausência de licitação pela contratação direta. Então, ao invés de passar pelo processo de licitação, a administração pública vai contratar o prestador de serviço, o produto, a obra, através de uma contratação direta. Núbia, isso é possível? Isso só é possível porque a Lei 14.133 de 2021, assim como era a lei antiga de licitação, previa expressamente os casos de contratação direta. E esses casos permaneceram os mesmos no que tange às espécies. Hoje nós temos 3 hipóteses de contratação direta. Quando a licitação é inexigível, quando ela é dispensada e quando ela é dispensável. E nós precisamos entender isso, e para entendermos, basta a gente já focar que as hipóteses estão previstas no artigo 74, 75 e 76 da nova Lei de Licitações 14.133 de 2021. A primeira hipótese de contratação direta é o que nós chamamos de inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade está prevista no artigo 74 da nova Lei de Licitações. E tal como a lei antiga, ela traz 3 hipóteses principais de inexigibilidade desse processo licitatório. A primeira hipótese é a contratação de artista consagrado. Segunda hipótese, quando eu estou diante da contratação de um serviço técnico especializado. E terceira hipótese, quando eu tenho um produto ou um fabricante que seja exclusivo. Essas 3 hipóteses já estavam na lei antiga. E aí nós tivemos o acréscimo de mais 2 hipóteses. Se eu vou contratar mediante credenciamento ou então se esse objeto da contratação ele está ali no que nós chamamos de inviabilidade de mercado. Perceba que quando eu falo de inexigibilidade de licitação, é inexigível não porque o administrador não queira licitar, ou porque o legislador proibiu a licitação, mas é porque o objeto ele está inviável à sua competição. Há uma inviabilidade de competição para que eu possa contratar esse objeto. Imagine um exemplo. Uma administração pública de um município muito pequeno precisa comprar e contratar um serviço de vale transporte, cartão de transporte público para os seus servidores. Acontece que nesse município só tem uma empresa que fornece os vales transportes. Justifica a administração pública realizar processo licitatório? Não, porque é inviável a competição. Só tem um produtor, só tem um fabricante, só tem um representante daquele produto que a administração pública quer. Igual forma é quando você quer contratar um artista consagrado. Independente do gosto musical, nós sabemos que seja no funk, no forró, no sertanejo, nós temos artistas que são consagrados. Quando eu quero contratar esses artistas, eu não tenho como licitar, a menos que eu queira o sósia desses artistas, o que não é o caso. Então, a inexigibilidade, ela se enquadra nessas hipóteses, quando não é viável a competição. Diferente é a licitação dispensada e a licitação dispensável. A licitação dispensável está prevista no artigo 75.
E a licitação dispensada está previsto no artigo 76. Olha que interessante. A licitação dispensada é passado. O legislador já analisou hipótese por hipótese e ele determinou que naquelas situações não se fará a licitação. Núbia, mas por que não se fará a licitação? Porque a licitação é um processo caro, um processo demorado, e o legislador já analisou a conveniência e oportunidade e ele disse, administrador, nessas hipóteses previstas no artigo 76, você não vai licitar, porque não é necessário. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a administração pública queira doar computadores que ainda estão em uso, mas eles já estão defasados para o uso que ela precisa diariamente. Mas uma escola pode utilizar muito bem esses computadores. Para realizar essa doação, a administração não tem que licitar. Basta ela fazer um instrumento de doação. São hipóteses que estão contempladas no artigo 76. Portanto, a licitação ela é proibida, porque o legislador já analisou a conveniência e oportunidade. A licitação dispensável, perceba que é futuro. O legislador disse, olha, administrador, são hipóteses que eu deixo para você resolver, se você quer licitar ou não. São hipóteses que você vai analisar se é conveniente, se é oportuno você fazer essa licitação. Então, perceba que o dispensável está no futuro, porque quem analisa se vai realizar ou não a licitação não é o legislador, é o administrador. Hipóteses da licitação dispensável, calamidade pública, né? Em sede, por exemplo, de calamidade pública, o administrador ele pode decidir se ele licita ou não. É conveniente licitar? Então vamos imaginar fatos como catástrofes naturais, enchentes, né? O que seja, ou até mesmo uma endemia, né? Uma pandemia que seja. Isso são fatores que vão me implicar na inviabilidade de fazer aquela licitação. Mas quem que vai analisar isso? Aquele governante, aquele administrador que está ali à frente daquele fluxo, daquela realidade. Dentro da licitação dispensável, eu destaco aqui para vocês o que nós chamamos de licitação deserta. A licitação deserta é uma hipótese de licitação dispensável, ok? Núbia, o que é uma licitação deserta? A licitação deserta é diferente da licitação fracassada, ok? A licitação deserta é uma hipótese de licitação dispensável. Aí você pode contratar diretamente uma pessoa por aquele mesmo valor, com aquele mesmo objeto, nas mesmas condições. A licitação fracassada, não. A licitação fracassada, você precisa repetir o processo licitatório. E qual a diferença das duas? Na licitação deserta, não aparece ninguém. Você lança o edital e não tem nenhum interessado. Na licitação fracassada, não sobra ninguém. Todos são desclassificados ao longo do processo. Então, perceba que eu comecei lá com 14 licitantes. Eles foram sendo desclassificados, inabilitados e não sobrou ninguém no final do processo. A diferença é que na licitação deserta, autoriza a contratação direta. Na licitação fracassada, não tenho essa possibilidade da contratação direta. Preciso repetir o certame licitatório. E vamos à última hipótese de contratação direta, que é a licitação aqui dispensada. Núbia, me dá aqui um outro exemplo da licitação dispensada. Pode ser móvel, pode ser imóvel, tanto faz. O mais importante na hora da prova, na hora de você verificar a diferença entre as duas, é que uma, perceba, há uma imposição de não realização e a outra há uma faculdade dessa realização. Falando da contratação direta, nós podemos então passar para as modalidades de licitação. Já que eu disse que a licitação é a regra e a contratação direta é a exceção, quais são as modalidades de licitação que nós temos hoje na nova lei de licitação? A nova lei de licitação incorporou a modalidade pregão, que até então era da Lei 10.520, foi trazida para dentro da lei de licitação. E o pregão, então, agora ele é obrigatório. Todas as vezes que eu for contratar obras ou serviços comuns. Núbia, o que é uma obra ou um serviço comum?
O artigo 6º da nova lei de licitação, ele traz um verdadeiro glossário, onde tem lá o conceito de cada coisa. E no artigo 6º vocês vão me encontrar dizendo que obra ou serviço comum é aquilo que puder ser quantificado, discriminado, descrito, exemplificado no edital. Portanto, o objeto do pregão, ele está claro. É aquilo que eu preciso. Eu tenho a cor, tenho a dimensão, tenho o peso, tenho a funcionalidade, eu já tenho uma especificação do objeto. O que vai, então, diferenciar a proposta vencedora da que não vai ser vencedora é aquela que oferecer o menor preço. Perceba, então, que o critério de julgamento utilizado pelo pregão continua sendo aquele lá da Lei 10.520, que vai ser o menor preço. O pregão eletrônico passa a ser regra dentro da nova lei de licitação, até para prestigiar o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento sustentável e permitir que todos possam participar do certame, independente se estão próximos ou não da administração que está realizando o certame. Vamos para a segunda modalidade de licitação prevista aí na nova lei, que é a concorrência. A modalidade concorrência, ela vai ser utilizada em critério residual. Então, como pregão, ela está descrita lá no artigo 17 e também está prevista no artigo 29 da nova lei de licitação. E a nova lei, ela tira a concorrência de um patamar hegemônico, porque na lei antiga, a concorrência era a rainha das modalidades. Ela era a modalidade para a contratação de grandes vultos. Agora não. Ela foi rebaixada. Quando que eu uso a concorrência? Eu vou utilizar a concorrência se não for caso de diálogo competitivo e se não for caso de pregão. Não sendo pregão, não sendo diálogo competitivo, o que sobrou vai ser para a concorrência. E a concorrência, ela vai admitir ali vários critérios de julgamento para classificar essas propostas, mas o mais importante é, não tenho um objeto ou serviço comum. Não é um produto que envolva uma alta tecnologia. Então, eu posso utilizar a modalidade de licitação, concorrência. A nova lei extinguiu a modalidade convite. Não existe mais. Núbia, e a tomada de preço? Também foi extinta pela nova lei de licitação. Não existe mais. Mas o que acontece? Foi criada uma nova modalidade de licitação, que é a chamada diálogo competitivo. A licitação ou modalidade de licitação intitulada diálogo competitivo serve para que eu possa realizar as contratações de objeto, de obra, que envolvam alta complexidade técnica, principalmente tecnológica. Núbia, não me entendi. Era muito comum na lei antiga eu precisar licitar, não conhecer o objeto que eu estou licitando, e aí eu ficava sem saber o que eu preciso mesmo. Eu nem conheço esse produto, eu não tenho expertise, não tenho conhecimento técnico, o que eu coloco no edital? O que seria interessante eu colocar como requisito classificatório nesse edital? E aí eu não poderia consultar empresas da área, porque senão eu seria acusada de direcionar a licitação. Para esses casos é que foi criado o diálogo competitivo. Para licitações que envolvam alta complexidade tecnológica, técnica, cujo objeto, cujo processo não haja um domínio de técnica pela administração. E olha que lindo. Essa modalidade, ela tem duas fases, o diálogo e a competição. É basicamente isso. A administração lança um edital inicial, chamando os interessados a participarem de uma conversa com ela. Nessa conversa, ela vira para os interessados e fala: gente, o negócio é o seguinte, eu estou precisando de um software e eu preciso que esse software faça isso, faça aquilo, o resultado pretendido é esse, eu tenho esse recurso, e ela coloca as necessidades. E eu gostaria que vocês criassem e colocassem para mim que características esse software precisa de ter, para que possa me assistir nas minhas necessidades. Dá um prazo lá para o pessoal, marca uma outra reunião, 2, 3, 10, 20, quantas precisarem, até o momento que as pessoas elas vão apresentar: olha, administração, o que você precisa no edital? Disso, disso, disso e disso. Aí a administração monta o edital. Quando ela monta o edital, ela lança o edital
para que aqueles que já participaram da primeira fase possam ofertar esse software dentro ali do que for o melhor produto, a melhor técnica, o menor preço, depende do critério que eles vão adotar para classificar essas propostas. Olha que interessante. Todos participam da construção do que vai ser o objeto da licitação, e aquele que oferecer as melhores condições, dos que já participaram do certame, vence a licitação. É bem democrático e atende, gente, às especificidades da sociedade, que cada dia está avançando mais, principalmente no que tange à tecnologia. Nós estamos diante de uma revolução tecnológica. Hoje, o que é atual, mês que vem já não vai ser mais. E para a administração manter essas informações é muito complexo. Então, o diálogo competitivo vem para essas situações. Outra modalidade que foi mantida dentro da licitação é o concurso. O concurso foi mantido para a seleção de propostas, de trabalhos técnicos, artísticos, científicos, que envolvam aí a conotação de uma premiação que é estipulado aos seus vencedores. Percebam que a principal modificação que nós tivemos aqui foi em relação à instituição de mais uma modalidade, diálogo competitivo, a alteração substancial das aplicabilidades da modalidade concorrência, que, por exemplo, hoje eu não tenho mais a concorrência como regra desse processo licitatório. E eu consigo dizer para vocês que a modalidade leilão foi a última modalidade que foi mantida. E aí, a modalidade leilão, como modalidade de licitação, agora ela é aplicável para qualquer alienação de bens, sejam móveis ou sejam imóveis. Na lei antiga, se eu fosse alienar imóveis, eu precisaria da modalidade concorrência. Agora não. Se eu vou alienar qualquer tipo de bem, a modalidade vai ser leilão. Padronizou-se o leilão para alienação de bens, móveis ou imóveis. Uma outra alteração substancial trazida na nova lei foi a extinção do critério de valor. Hoje, as modalidades de licitação, elas não se pautam mais pelo critério de valor. Até 1.700.000, até isso. Não, agora acabou. Hoje, o critério é de adequação, o que facilita muito a compreensão de todos. Alunos, aqueles profissionais que atuam na administração pública dentro dos setores de licitação, porque vamos convir, gente, não era fácil estabelecer as modalidades pelo critério de valor e havia uma certa confusão. Com as alterações trazidas, então, nós temos as modalidades definidas, os critérios definidos e isso facilita de sobremaneira todo o processo aí de contratação mediante o processo de licitação. E basicamente nós mantivemos as fases de licitação. Nós temos a fase interna, a fase externa, tivemos uma alteração com relação à inversão das fases de licitação. E essa inversão das fases de licitação não é nenhuma novidade. Por quê? Porque já era trazida no sistema da lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação Pública. No RDC, já estabelecia uma inversão das fases de licitação para uma economia mesmo processual. E perceba, que inversão que era essa? No RDC, dizia-se o seguinte, nós temos 100 licitantes participantes do processo licitatório. Para que eu vou abrir o envelope dos 100, analisar as propostas, a documentação dos 100, sendo que é um que vai oferecer a melhor proposta? Então, ao invés de analisarmos a documentação antes de abrir o envelope da proposta, vamos abrir o envelope da proposta e depois conferimos a documentação daqueles que foram os melhores colocados. E aí, ao invés de conferir 100 propostas, eu confiro uma, confiro duas, confiro três, e isso dá uma otimização muito maior ao processo. Isso já era realizado no RDC e já era realizado também no pregão. Então, a nova lei de licitação só incorporou esse mecanismo de eficiência dentro aqui do certame licitatório. E outra alteração que a gente pode colocar também é que houve mudança nos recursos cabíveis dentro do processo licitatório e também houve alterações substanciais nas penalidades que podem ser aplicadas por violação, por infringência, por ilegalidades cometidas dentro do processo licitatório.
As penalidades ficaram mais gravosas e a transparência, sustentabilidade, a probidade, ela ficou muito mais forte e como um pilar do processo licitatório, até para reforçar o objetivo da licitação, para além do desenvolvimento nacional sustentável, para além da garantia do princípio da isonomia, para além da seleção da proposta mais vantajosa, que a licitação também fosse algo positivo economicamente e socialmente falando, para que essa licitação tivesse uma função social e tivesse um papel importantíssimo dentro da construção social. Visto então a licitação, vamos ao segundo tópico, que é contratos administrativos. Os contratos administrativos, eles também são regidos pela Lei 14.133 de 2021. Porque a pergunta que não quer calar é essa: eu licito para quê? Para celebrar contratos administrativos. Porque a regra é que antecede o contrato administrativo o processo licitatório. A exceção são as contratações diretas. Mas como eu disse a vocês, a contratação direta, ela não é regra, ela é exceção. Vamos entender então peculiaridades sobre esse contrato administrativo, que é o produto da licitação. Qual a diferença de um contrato administrativo para um contrato regido pelo direito privado? Primeiro, no contrato regido pelo direito privado, há o que nós chamamos de horizontalidade. As partes estão no mesmo patamar de igualdade. É um requisito do Código Civil que haja igualdade de condições dentro de um processo. É um requisito do direito privado que uma das partes não tenha mais oportunização, mais informações ou mais garantias do que a outra. Porque no direito privado, nós temos aqui a regra da equivalência de condições. Diferente é o contrato administrativo. No contrato administrativo, não se pauta pela horizontalidade, se pauta pela verticalidade. Direito privado, as partes estão aqui. No direito público, no contrato administrativo, o particular está aqui e a administração está aqui. Sabe por que a administração está acima do particular? Porque aqui no direito público, no direito administrativo, existe o que nós chamamos de supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Por isso que nos contratos administrativos há a presença do que nós chamamos de cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? As cláusulas exorbitantes são prerrogativas, condições, benesses que a administração tem em relação ao particular. O particular não tem esses privilégios, mas a administração tem. O que a torna a administração acima do particular. Ela tem benefícios que o particular não tem. Significa, Nube, então, que no contrato administrativo não há um equilíbrio contratual? Exatamente. Não há um equilíbrio contratual. E isso é um problema? Não, isso não é um problema. Isso causa invalidade do contrato administrativo? Não, não causa, porque o contrato administrativo, ele substancia-se nessa condição, que haja o que nós chamamos de cláusulas exorbitantes. A exemplo, vocês sabiam que a administração pública pode rescindir unilateralmente o contrato? Isso é uma cláusula exorbitante, independente da comunicação ali do contratado. Vocês sabiam que o contratado, ele não pode suspender a execução do serviço se não houver uma comunicação mínima e uma tolerância, mesmo se a administração pública estiver inadimplente com o pagamento? Núbia, sério? Então a administração não está pagando e ainda assim eu preciso manter a execução do serviço? Preciso. E por quê? Porque nós estamos diante de um contrato administrativo. E você, que celebra um contrato administrativo, precisa estar ciente disso. Que existem cláusulas exorbitantes que vão te impor algumas exigências que não são impostas, por exemplo, num contrato privado. Esses requisitos, essas benesses para a administração pública, o mais famoso, é o que materializa aqui a existência desse contrato administrativo, que são as cláusulas exorbitantes. Além da possibilidade de extinguir unilateralmente o contrato, além da possibilidade de fiscalizar esse contrato, a administração pública também pode aplicar sanções. Ela pode, inclusive, gente,
encampar o contrato administrativo. E o que é a encampação? A encampação e a caducidade são duas principais formas de extinção do contrato administrativo. Qual a diferença entre elas? Na encampação, o contrato administrativo é extinto porque a administração quer. Surgiu um fato novo que para a administração não é mais conveniente, não é mais oportuno continuar o contrato. Beleza. Se ela está encampando o contrato, ela vai indenizar o particular pela rescisão antes do prazo, vai justificar por que está encampando. Mas o mais importante é você saber, a encampação, ela só acontece quando houver uma autorização legislativa, quando houver uma justificativa da rescisão antes do prazo e ela cabe indenização ao particular pela rescisão antes do prazo. Mas o particular fez alguma coisa? Ele provocou essa extinção do contrato? Não. E por que a administração pública está extinguindo unilateralmente? Porque ela pode. Porque ela pode extinguir unilateralmente em razão das cláusulas exorbitantes. Diferente é a caducidade. A caducidade é uma forma de extinção do contrato administrativo que diz que houve culpa do particular. Como assim, Núbia, houve culpa do particular? O particular, ele cometeu alguma violação contratual e, por isso, ao cometer essa violação contratual, ele está recebendo aquela penalidade. E aí a caducidade passa por uma notificação, depois passa por um processo administrativo que vai gerar a decretação de caducidade. E ao invés da administração pagar ao particular, quem paga a administração é o particular. Afinal de contas, ele descumpriu uma cláusula contratual. E é por isso que está sendo decretada a caducidade. Maravilhoso? Vamos para mais um tema dentro dessa nossa aula. Quero traçar com vocês as diferenças entre consórcios públicos e convênios. O que são consórcios públicos? Consórcios públicos é a junção de 1, 2, 3, 4, 10, 20. Eu preciso de mais de um ente federativo que se unem com um objetivo comum. Eles vão celebrar, eles vão implementar uma atividade econômica e, para isso, eles vão criar uma pessoa jurídica nova. Então, vamos imaginar dois municípios, município A e município B. E o município A e B, eles querem construir um aterro sanitário, mas nenhum dos dois tem dinheiro. Aí eles falam, olha, nós dois estamos aqui vizinhos. Se a gente construir junto o aterro sanitário, a gente pode usar o aterro sanitário juntos. Você entra aí com o local que você já tem, eu entro com maquinário, dinheiro, olha, fica tudo bem. Metade aqui do investimento para cada um. Vamos firmar um consórcio público, então? Aí nasce uma pessoa jurídica nova para instituir esse consórcio público. O consórcio público, ele pode ter natureza jurídica de direito público ou natureza jurídica de direito privado. Isso é muito importante que você entenda. Ele pode ser ali uma questão de pessoa jurídica de direito público, aí eu tenho o que nós chamamos de fundação autárquica, entidade multifederativa, autarquia. Por quê? Porque eu tenho a junção de vários entes federados que se unem para instituir um consórcio pessoa jurídica de direito público. Ou então esse consórcio pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. E aí, como que vai escolher? Depende do objeto. Se for exploração de atividade econômica, eu vou preferir, por exemplo, pessoa jurídica de direito privado. Se for exploração de serviço público, pessoa jurídica de direito público. A razão de existência, o chamado protocolo de intenções, é que vai determinar se a personalidade jurídica vai ser de direito público ou se vai ser de direito privado. O fato é, consórcio público só existe entre entes federativos. Bacana? União com o Estado, união com o município, desde que o Estado faça parte, união com o Distrito Federal, município com município, Estado com Estado. Só entes federativos participam de consórcios públicos. E perceba que eu não estou falando aqui de consórcio privado, que é aquele consórcio que você faz para comprar uma moto, para comprar um produto de beleza, isso aí é lá no direito privado. No consórcio público, só entes federativos participam. No convênio. O convênio, ele já tem uma finalidade também específica. A administração, ela quer realizar uma atividade que tenha um interesse público envolvido.
Para isso, o convênio ele pode ser celebrado entre o ente federativo e outro ente federativo ou entre uma pessoa jurídica de direito privado. Eu posso celebrar convênio com uma empresa, com uma ONG, sem o menor problema. Então, o convênio não nasce uma pessoa jurídica nova. Atenção, não nasce uma pessoa jurídica nova. É um acordo que tem um prazo de validade, vou firmar um convênio para um objetivo específico. Realizado o objetivo, eu posso renovar ou não esse convênio. E, obviamente, que através do convênio, a administração se obriga a repassar recursos, por exemplo, para uma ONG. Se obriga a passar, por exemplo, cessão de servidores, cessão ou empréstimo de bens. Isso mesmo que você ouviu. No convênio, existe o que nós chamamos de repasse de recursos. Ou existe o empréstimo de bens, ou existe a cessão de servidores. Porque no convênio público tem aquilo que nós chamamos do investimento da administração. O que a administração vai oferecer para a outra parte? Qual o interesse envolvido? Mas o mais importante é você traçar a diferença. Consórcio público só entre entes federativos, nasce uma pessoa jurídica nova. Convênio pode ser entre entes federativos ou pessoas jurídicas de direito privado que não integrem a administração e não nasce uma pessoa jurídica nova. Interessante, né? Mas aí nós vamos para o último tópico dessa aula, que dá uma luz aqui no que nós chamamos de serviços públicos. Serviços públicos, ele é um tema bem amplo, regulado por duas leis, 8987 de 95, que é a lei da concessão e da permissão de serviço público, e eu tenho a 11.079 de 2004, que é a lei das PPPs, parceria público-privada. Vamos entender aqui as principais diferenças entre uma permissão, uma concessão e uma PPP. Primeiro, vamos entre permissão e concessão, previstas na 8987 de 95. No artigo 2º, incisos 3, 4, você consegue compreender o que seria uma concessão, o que seria essa permissão. Mas eu vou colocar aqui 4 principais diferenças, ok? Permissão. A permissão ocorre entre a administração pública e pessoa física ou jurídica. Então, a administração vai permitir ao particular que preste um determinado serviço público. Essa pessoa, o chamado delegatário, que recebe a delegação, que é o permissionário, ele pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, ou uma pessoa física. A permissão é feita mediante licitação. Qual a modalidade? A modalidade que mais se adequar aí ao objeto. Vamos imaginar que é um objeto complexo, então utilizamos diálogo competitivo. Não é um produto complexo, então vai ser concorrência. É concorrência ou diálogo competitivo. Bacana? Outra característica da permissão. A permissão, em regra, ela é precária. Então, a administração pública pode rescindir antes do prazo e, como ela é precária, em regra, observe que nós vamos ter exceções, a administração não tem que indenizar o permissionário pela rescisão antes do prazo. Isso mesmo. Na permissão, não há uma garantia que esse contrato vai ser cumprido até o fim. E tudo bem, porque é natureza da permissão, segundo o artigo 40 da Lei 8987 de 95, que ela é um contrato precário. E última característica da permissão. A permissão, ela não tem prazo determinado. Ela pode ser fixada com prazo e sem prazo, mas é um contrato administrativo. Diferente é a concessão, da 8987 de 95. A concessão, ela é um contrato administrativo. Esse contrato é precedido de licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. As pessoas que realizam, de um lado está a administração. E quem é o concessionário? Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Diferente da permissão que cabe pessoa física. Aqui não cabe pessoa física. Toda concessão, ela tem um prazo determinado. Não é possível concessão sem prazo determinado. Se houver a incampação dessa concessão, que é a extinção antes do prazo, sem culpa do concessionário, a administração tem que indenizar o concessionário. E o mais importante, na concessão,
quem assume os riscos pela execução do contrato, inclusive se causar dano à Mariazinha, de indenizar a Mariazinha, é o concessionário. A responsabilidade dele é direta perante os danos causados. Significa que se ele causar dano à Mariazinha, ele responde. A ação regressiva é possível contra a administração só em caráter subsidiário. Mas a responsabilidade, segundo o artigo 2º, inciso 3 da Lei 8987 de 95, é que a responsabilidade é direta do concessionário. Núbia, eu entendi. Permissão, concessão. Agora eu gostaria de entender um pouquinho sobre as PPPs. O que é uma PPP? PPP significa parceria público-privada ou simplesmente concessão especial. Significa, então, que a concessão da 8987/95, perdão, ela é pior do que a concessão especial prevista na 11.079 de 2004? Nada disso. Não existe concessão melhor ou pior. Existe aquela que é adequada e aquela que não é adequada ao que eu preciso. A concessão especial que surgiu em 2004, ela surgiu por quê? Porque lá na concessão comum, como que o concessionário cobra pelo serviço prestado? Pela cobrança de tarifa. Quem paga a tarifa? O usuário. Essa tarifa é fixada na proposta vencedora da licitação. Então, quem remunera o concessionário na concessão comum, lá da 8987 de 95? O usuário. O usuário paga tudo. Só que surgiu situações em que a administração, ela era a usuária do serviço. Ela precisava usar o serviço. E aí, como é que ia cobrar a tarifa da administração? Como é que ia cobrar a tarifa do usuário, sendo que a administração é que ia usar o serviço? Entende? E outras situações onde, por exemplo, o serviço ele era tão caro, que se eu cobrasse a tarifa do usuário, ficaria inviável esse serviço. Aí surgiu a concessão especial. A concessão especial, ela tem uma característica. Ela é sempre remunerada pelo poder público. Isso mesmo. Toda PPP tem contraprestação pelo poder concedente. Quem que é o poder concedente? Aquele que delega o serviço. A administração sempre paga alguma coisa numa PPP. A diferença é, ela paga tudo. O usuário não paga nada, que é o que a gente evidencia quando há o quê? A parceria público-privada em unidades prisionais. Tem como eu cobrar do preso uma mensalidade? Dizer, olha, Zé Facão, você não pagou o aluguel esse mês, vai pra rua? Não tem como eu fazer isso, não é verdade? Então, quem que paga por esse serviço? A administração. Então, ela paga todo o serviço. Isso é o que nós chamamos de concessão administrativa. A administrativa é quando quem paga pelo serviço é a administração, ela paga tudo. Eu não cobro absolutamente nada do usuário. Seja porque eu não posso cobrar do usuário, uma vez que eu sou a usuária, eu, a administração, ou seja porque é inviável essa cobrança. Agora, há casos em que a administração ela paga parte desse serviço. É o que nós chamamos de concessão patrocinada. Fica fácil, é social. Parte patrocinada. P de patrocinada, que é parte. É o caso, gente, das áreas de pedágio, das vias de pedágio. A administração, ela concede uma determinada via e fala lá com o concessionário. Olha, eu vou pagar 50% dos custos. Os outros 50%, você vai diluir isso aí para cobrar uma tarifa X do usuário que passar pelo pedágio. Por que a administração faz isso? Porque se ele fosse cobrar todo o investimento, o pedágio seria impagável. Por isso que eu preciso das PPPs. Para situações em que a administração não consegue colocar a responsabilidade de pagamento toda nas costas do usuário. São as situações em que ela paga ou parte, patrocinada, ou ela paga tudo, administrativa. Núbia, o que eu posso guardar da concessão especial que é de suma importância? 4 pontos. Primeiro ponto é que toda PPP, ela só existe depois que for criada uma SPE. O que é uma SPE? Sociedade de propósito específico.
A sociedade de propósito específico está no artigo 9º da Lei 11.079 de 2004. É uma sociedade que vai ser criada sob qualquer modalidade societária, pode ser uma limitada, uma ME, tem registro na junta comercial e a responsabilidade dela é gerenciar a PPP. Cada PPP tem a sua SPE. E como que é formado o capital dessa sociedade? Pelo concessionário, pelos parceiros ali e também pela administração pública. E a PPP, igual à concessão da 8987 de 95, só pode ser também pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Então, essa é a primeira característica da PPP. Necessidade da constituição de uma sociedade de propósito específico antes da instituição da parceria público-privada. Segunda característica da PPP. A PPP, ela envolve o que nós chamamos de risco compartilhado. Muita atenção. Não estou dizendo que é responsabilidade solidária. Não é isso. O risco compartilhado significa que os parceiros, eles são responsáveis por todos os danos que essa parceria vier a gerar. Em qual percentual? Depende do contrato. O contrato fala que é 60-40, 30-70, 50-50. Depende do contrato. O contrato vai estabelecer a responsabilidade. Núbia, explica melhor. Vamos imaginar que a concessão da 8987 de 95 causou um dano a Mariazinha. Mariazinha vai acionar diretamente o concessionário, que vai responder por tudo. Se ele achar que é culpa do poder concedente, ele que move uma ação regressiva contra a administração. Mas a administração não entra aqui não. A responsabilidade dele é direta com relação ao usuário. Na PPP não é parceria. Se eles são parceiros, o risco é compartilhado. E aí a Mariazinha vai acionar quem? Todos os parceiros. E eles vão responder no limite da sua responsabilidade, tal como estabelecido onde? No objeto do contrato. Então, perceba que essa é o segundo ponto aqui que a gente tem que chamar a atenção. Terceiro ponto que a gente precisa chamar a atenção, o prazo de duração do contrato. Toda PPP, ela não dura menos que 5 e nem mais que 35 anos. Não existe PPP com prazo inferior a 5 ou superior a 35 anos. Quarta característica, ou ponto principal, é o valor do contrato. Não existe PPP se o valor da parceria, se o valor do contrato, ele é inferior a 10 milhões de reais. Se ele for inferior, não pode ser uma PPP. Toda PPP, eu preciso ter um valor superior e o prazo igual ou inferior a 35 anos. E aí eu consigo construir essa relação entre a administração pública e esse ente particular para atender às necessidades que são colocadas ali pela sociedade. Perceba que nessa aula nós vimos muitos pontos interessantes, desde a licitação aos contratos administrativos, passando pelos convênios e consórcios e chegando aí aquilo que é suma importância, que é o que nós falamos de quê? Dessa concepção dos serviços públicos, seja da concessão comum, da 8987 de 95, seja da PPP na 11.079 de 2004. Foi um momento teórico de grande aprendizado, mas precisamos fixar esse entendimento através do nosso quiz. Questão 1. Qual das seguintes afirmações melhor representa uma violação dos princípios das licitações públicas? Letra A. A administração pública realizou uma licitação do tipo menor preço, sem considerar as especificações técnicas detalhadas do produto. Letra B. Uma empresa privada foi desclassificada de uma licitação por não atender ao critério de sustentabilidade estipulado no edital. Letra C. Uma licitação foi cancelada após a fase de habilitação devido a mudanças significativas no projeto original que requeriam novas especificações. E letra D. A administração pública decidiu realizar uma licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte. Sem dúvida, nós temos que a letra A representa uma violação aos princípios da licitação estabelecidos aí dentro da Lei 14.133 de 2021. Por quê?
A Lei de Licitações, lá no artigo 5º, estabelece um rol exemplificativo de princípios que devem ser seguidos pelo administrador público no ato de abrir o certame licitatório. Esses princípios, eles não são de acordo com o querer do administrador. Ele precisa respeitar esses princípios. Porque se ele não respeita esses princípios, a administração, o administrador, coloca em risco a transparência e legalidade de todo o processo licitatório. E isso, inclusive, pode gerar um controle tanto do legislativo, quanto da própria administração, ou até mesmo do judiciário, invalidando esse processo licitatório. As outras assertivas não representam nenhuma violação, uma vez que pode haver desclassificação se um requisito não foi preenchido dentro do edital. Pode também haver uma licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte. Por que não? Núbia, mas isso inviabiliza a questão da ampla competição. A ampla competição não significa que a licitação será acessível a todos. Ela significa que eu vou escolher dentro de empresas que atendam ao meu nicho de necessidade uma amplitude, transparência e acessibilidade para esse certame. Nada impede que eu faça uma licitação só para prestigiar empresas que sejam ME, microempresas, e EPPs, empresas de pequeno porte. E aí eu posso dar um exemplo para vocês. Em determinado edital de licitação, tem um requisito, que é um critério de desempate, dizendo o seguinte: será escolhida como empresa vencedora a empresa que tiver sede no município. Então, se a empresa que tiver sede no município oferecer X e a empresa que não está no município também oferecer X, eu escolherei a empresa do município. Isso não viola o princípio da isonomia. Por que não viola o princípio da isonomia? Porque há critérios, e o critério não é o desenvolvimento nacional sustentável, a começar pelo desenvolvimento local. Então, essa interpretação não viola o princípio, mas dizer na letra A, isso, sem dúvida, vai violar. Por quê? Porque há um critério a ser julgado. E se há um critério a ser julgado, e se há um princípio a ser estabelecido, se ele não é cumprido, nós temos uma ilegalidade, sem dúvida, verificada. Vamos para a nossa questão 2. Considere a seguinte situação. O município celebra um convênio com uma organização não governamental para a prestação de serviços de saúde pública. Qual aspecto é fundamental para a legalidade desse convênio? Letra A. O convênio deve ser precedido de uma licitação, uma vez que envolve transferência de recursos públicos. Letra B. O convênio não necessita de fiscalização ou controle por parte do município, dado o caráter privado da organização não governamental. Letra C. A organização não governamental deve demonstrar capacidade técnica e operacional para a execução do serviço sem qualquer supervisão. E letra D. Deve haver uma clara demonstração de interesse público e complementariedade das ações entre as partes, com objetivos e responsabilidades bem definidas. Sem dúvida, a assertiva D está correta, por quê? Primeiro ponto, a licitação não é um requisito para que seja realizado o convênio, assim como não é requisito para ser realizado consórcios públicos. A licitação é um requisito para ser realizado contratos administrativos, que são muito diferentes. Até porque, no convênio, os interesses ali são convergentes. As partes chamadas convenentes, elas estão ali numa troca de experiências, de recursos, de municiação para que o bem coletivo ele seja viabilizado. E mais, eu preciso que o município, eu preciso que a administração pública fiscalize esse convênio. Porque senão o ente convenente, e se ele estiver fazendo algo que é ao contrário ao objeto do convênio? E óbvio que esse convênio também está sujeito a controle pelo Tribunal de Contas, seja da União, seja do Estado. Por quê? Porque eu preciso da transparência, que esses recursos sejam bem utilizados. E eu preciso que haja, como a assertiva D colocou, transparência no interesse, no uso do recurso e na justificativa desse convênio. Vamos para a nossa questão 3. Qual é a implicação da classificação de um serviço como essencial em relação às greves dos servidores que o prestam? Letra A.
Os servidores não podem realizar greves sob qualquer circunstância. Letra B. As greves são permitidas, mas devem assegurar a manutenção de um percentual mínimo de operação. Letra C. As greves são totalmente livres, pois o direito à greve é garantido constitucionalmente a todos os servidores. E letra D. Somente serviços não essenciais podem ser afetados por greves, sendo ilegais em serviços classificados como essenciais. A assertiva B está correta porque não há vedação do exercício do direito de greve a servidores públicos, a agentes públicos que atuam na administração. Ao contrário, o exercício de greve ele é possibilitado, inclusive colocando como parâmetro a lei de greve que orienta a iniciativa privada. Contudo, se esse serviço ele é essencial, a lei determina que seja mantido um contingente mínimo para que essa população que necessita desse serviço que é essencial não fique desassistido. Transporte público, saúde pública, a anúbia, segurança pública. Não, aí que tá. A Constituição veda o direito de greve para todos aqueles que exercem o que nós chamamos de função de polícia. Aqueles que exercem função de polícia, aí sim, há vedação expressa do direito de greve. Não é possível, a greve é ilegal para qualquer das polícias, inclusive corporações administrativas conhecidas como polícias administrativas, guarda municipal, aí eu tenho também serviços penitenciários, nada disso é possível. Se a função estiver enquadrada como função de polícia, é essencial e é a única situação em que há vedação expressa do direito de greve. Nessa aula vimos temas muito interessantes, como a licitação, convênios e consórcios públicos. Diante dessas aulas, nós conseguimos identificar e já sabemos identificar a diferença entre um convênio e consórcio. E já sabemos assinalar que particulares não participam de consórcios públicos, mas particulares podem participar de convênios e podem participar de contratos administrativos. Também sabemos, depois dessa aula, que a licitação ela precede, em regra, os contratos administrativos. A exceção é quando a lei autoriza a contratação direta. E também tivemos a noção das diferenças entre uma permissão, uma concessão comum, regida na 8.8987 de 95, e as PPPs, regidas na Lei 11.079 de 2004. Perceba que, diante dessa aula, já temos uma concepção de um aprendizado de múltiplos títulos. E é muito importante que você se mantenha atualizado. Caso você queira compartilhar o momento que estiver assistindo essa aula comigo nas redes sociais, será um prazer acompanhar a sua jornada, responder suas perguntas. Pode me chamar nas redes sociais, o meu Instagram é @professora Núbia de Paula. Vai ser um prazer respondê-lo e estar com você aí na sua jornada. Muito bom estar com você e até o nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.